dar algumas informações que nós podemos dar a respeito desse assunto. Bom, a progressão dos mundos, todo mundo sabe que é aquela coisa de passagem, né? O mundo vem de mundo primitivo, depois para provas e expiações, depois para regenerador, mundo feliz, né? A gente vai progredindo. Mas quando isso acontece? Mas a gente faz um paralelo, por exemplo, a gente viu o movimento espírita que ao longo desses 170 anos, 160 anos depois de Kardec, tem tomado algumas diretrizes e a gente fica preocupado de vez em quando, porque, nossa, tinha um grupo tão grande, de repente o grupo se desfez, morreu todo mundo, desencarnou todo mundo e os jovens estão para outra direção e outras coisas estão fazendo. Tem um monte de problemas acontecendo na doutrina, um monte de gente confundindo as coisas. As casas espíritas que são cheias, normalmente são aquelas casas que oferecem um benefício imediato, uma cura, uma prosperidade, uma coisa assim. Aí a gente vê pessoas falando da doutrina, mas falando de uma forma confusa, mais confundindo as pessoas do que ajudando. E aonde nós vamos parar com tudo isso? Por que nós estamos vivendo tudo isso? É uma pergunta que a gente faz para nós mesmos, não é? E aí a gente vai percebendo, por exemplo, que Jesus já passou há 2000 anos. Aí quando Kardec chegou, e depois chegou o Chico, em 1910 para 27, e depois para 34, em 1934, o Chico já falava assim, que o movimento espírita é como se fosse uma revivescência do Evangelho na sua mais simples expressão. Nós temos que reviver o Evangelho da forma mais simples possível, como foi com Jesus, lá atrás. Porque a gente elitiza e aí afasta, porque começamos a ter as pessoas que são aquelas consagradas, conhecidas da doutrina, que têm títulos acadêmicos, que têm inteligências muito grandes, que têm coisas muito importantes, mas a doutrina espírita está justamente nas pessoas que mais precisam, as pessoas mais simples. É isso que nós temos que fortalecer o nosso ânimo, porque nós estamos aqui para ir em direção às pessoas mais simples. Então nós precisamos ter cuidado, porque às vezes a gente deixa a doutrina muito sofisticada, por assim dizer, a casa muito sofisticada, muito cheio de sofisticações, e a gente afasta as pessoas mais simples, que ficam assim, não temerosas, mas receosas do meio, não é? Que elas ficam receosas porque também não entendem, não tem uma linguagem a alcance, e aí a gente vê uma evasão na casa e a gente vê as pessoas com dificuldades na casa. A gente precisa ter inteligência suficiente para saber como é que a gente atrai essas pessoas mais simples, como é que elas podem vir na nossa casa, e na maioria das vezes as pessoas vêm para casa buscar uma necessidade, na maioria das vezes, né? Então, hoje a gente, graças a Deus, tem percebido aí diversos programas sociais, as pessoas recebem dinheiro, recebem recursos, botijão de gás, e até parece que estudantes de classe, de pessoas humildes, recebem um valor para poder ir para a escola, né? Parece que aqui em São Paulo tem uma coisa assim. Então, hoje a gente tem muito isso, não é? Mas a gente tem que pensar como que a gente pode atrair essas pessoas, o que seria interessante e importante para elas, não é? E trabalharmos nessa direção. Então a gente tem os benefícios do passe, a gente tem um convívio com a espiritualidade, e a gente precisa estar perguntando, porque eu acho que cada região tem uma característica. Então a região da Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, cada bairro tem uma característica, não é mesmo? Cada lugar tem a sua característica. E aí a gente precisa se desdobrar, pedir muita ajuda, muita inspiração, para saber o que a gente pode fazer para que essas pessoas possam vir. Não que a gente queira números grandes de pessoas, mas que a gente queira auxiliar essas pessoas a pensar a nível de vida futura. Porque hoje o mundo é muito sedutor, não é? A gente vive um mundo sedutor que faz com que a gente se perca em horas e dias e meses e anos, às vezes, por coisas que são assim, esfumaçam, né? Elas somem e não têm a menor importância no contexto da nossa imortalidade. Então, a doutrina é a única capaz de dizer para a gente de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos. O que nós precisamos fazer aqui, porque a gente percebe um percentual gigantesco de pessoas que não tem a menor noção de por que estão aqui na Terra, o que estão fazendo aqui, por que estão aqui.
Uns pensam que estão aqui para sofrer, outros pensam que estão para usufruir do mundo, outros pensam que é para desenvolver químicas no corpo, alguns pensam que é coisas materiais, benefícios materiais, riquezas, essas coisas. E aí a gente vai pensando nessa direção, que nosso objetivo é ajudar as pessoas a pensar o que exatamente nós estamos fazendo aqui na Terra. Por que nós chegamos aqui? E aí vem a outra pergunta, né, que a gente estava conversando agora há pouco. Por que nós estamos à frente da casa espírita? Qual é o nosso compromisso com a espiritualidade? Porque um dirigente de uma casa espírita, certamente ele tem compromissos muito intrínsecos, muito íntimos com a espiritualidade, não é? E a gente não pode malbaratar esses compromissos, a gente sabe disso. Quando a gente malbarata esses compromissos, o que acontece? A gente fica meio à deriva, por assim dizer, meio perdidos, né? Não sabe para onde vai, o que fazer, como fazer as coisas, não é? Então, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos a dar mais alguns passos, a subir alguns degraus, para que o nosso planeta possa se tornar um mundo regenerador, os espíritos precisam trabalhar e ajudar essas pessoas. Porque do jeito que nós vivemos, especialmente nos dias atuais, há muitas pessoas que não estão preocupadas com espiritualidade, com vida pós-morte, com imortalidade. Estão preocupadas com as coisas do dia, querem dinheiro fácil, enriquecer-se, querem recursos, querem benefícios, querem coisas materiais e se esquecem que são espíritos imortais, não é? Esses espíritos todos que nós nominamos agora há pouco, não é? Chico, o senhor Herculano, o senhor Chico, o senhor José Grosso, o senhor Lauro, todos esses, certamente devem estar de volta, devem estar pensando uma forma de voltar, não é? Então nós estamos passando um período que é entre safra, vamos imaginar isso, não é isso? Nós somos pique ramo, né? Não é? Aquela abobrinha murcha lá pode ser que nós sejamos isso. Então estamos vivendo um período entre safra. E o que está acontecendo? Daqui a pouco esses espíritos chegam aí e começam a botar fogo no mundo, viu? Porque eles vêm com capacidade, vêm com entendimento, vêm com todo o preparo possível para mostrar para as pessoas que nós estamos aqui para brincar, não é mesmo? Porque a doutrina, ela é muito acolhedora, ela é muito fraterna, ela é muito amorosa, mas ela mostra para a gente que nós não estamos aqui na Terra só para brincar, só para usar do planeta, não é mesmo? Então, e aí, quando chegarem esses espíritos, que às vezes já estão aí, na figura de filhos, netos, bisnetos, não é? E que num determinado momento eles vão despertar para uma realidade, vamos imaginar isso, não é? Então, a gente vai buscar lá de trás, 2000 anos, Jesus deve ter visto, né, o que nós fizemos. Imaginem a Jesus vendo o que fizeram com o cristianismo, por exemplo, na Idade Média, não é? O que nós fizemos com as tais... aquela perseguição que os católicos faziam com as pessoas, a Inquisição, né? Com a Inquisição, imagina. Então, tudo, nós tivemos a noite de São Bartolomeu, aquelas coisas todas, né? Eu fico pensando na figura de Jesus, pensando, meu Deus do céu, fui para pacificar. Por isso que eles entenderam. E entenderam que tinham que forçar as pessoas a entender como queriam, né? Acreditando que se a pessoa não entendesse em direção do Cristo, não tinha que viver, tinha que morrer. Então nós vivemos, inclusive atualmente, guerras de extermínio. E o que é uma guerra de extermínio? Guerra de extermínio é um grupo querendo exterminar o outro grupo. Olha, a gente vive isso lá em Israel. É um grupo querendo apagar com a população israelense, quer acabar com eles. Então lá se unindo e se juntando porque tem que acabar com esse povo, porque tem que acabar com esse... Por que tem que acabar com esse povo? Segundo eles, porque não pensam igual eles. Não é? Agora vejam só se é essa a diretriz que nós aprendemos. Mesmo lá, o mentor deles, que é o Mohammed lá, né? O Maomé, o mentor deles, também não tem essa instrução de extermínio. Isso eles foram acrescentando ao longo do caminho, né? E acrescentando como nós fizemos com o cristianismo. Entendimento deles, né? Não é mesmo? Reconhece Jesus como um profeta, inclusive, não é? Reconhece a figura divina, reconhece um monte de coisas. Você vê que tem aqueles mais estudiosos
que eles convivem em qualquer lugar com qualquer pessoa. Mas aqueles mais ortodoxos, mais fanáticos, eles querem exterminar o outro entendimento religioso, uma guerra de extermínio. Então vejam, a ideia que se tem de a gente querer se impor religiosamente para as pessoas. E não é nada disso que Jesus nos ensinou. Nos ensinou absoluto entendimento, absoluta fraternidade, compreensão, amor próprio. Tanto é que aqui na doutrina a gente não faz diferença, né? Se a pessoa vem, tem um outro entendimento, está livre para assistir, para participar, para conhecer, né? Para até receber benefícios da casa. A casa não faz distinção para beneficiar, não faz nenhum tipo de distinção. Só que é a tal coisa, a gente vai percebendo que nós precisamos ajudar essas pessoas. Porque a gente fica rodando, quantos séculos rodando em círculo? Quantos séculos, meu Deus do céu? Você falou dos judeus lá, mas nós em proporção diferente na política, os meios, e no mundo, no resto do mundo, né? A política, um querendo realmente extinguir o outro, aqui mesmo, conheço, tenho um amigo que fala assim, mata. Sim, assim, um malfeitor, não é? Não tem a ideia de tirar a vida, quer que todos eles morram por causa disso, do entendimento, daquilo. Né? Mas a ideia cristã nos ensina isso, exterminar o outro. A gente às vezes esquece, né? De invigilância da nossa parte, que a gente fica com tanta raiva de uma pessoa, de um grupo, de um político, de alguém, que a gente se esquece os preceitos cristãos mais comezinhos, menores. A gente se esquece desses preceitos. Então, é o momento da gente reavivar essa chama e é o momento da gente manter acesa essa chama dessa esperança, da esperança cristã. Porque a gente, por nós mesmos, a gente não pode muito. Se a gente não tiver Jesus na nossa frente, a gente não é nada, não é mesmo? E os Espíritos também não são nada sem Jesus. Obviamente, ninguém aqui nessa terra é alguma coisa sem Jesus. Obviamente que não. Então, voltarmos para os ensinos, para o entendimento, para o conhecimento, para o estudo cristão e para a prática cristã. Esse é o nosso trabalho. Porque as pessoas na rua, eles não querem ouvir falar de Jesus. Eles querem ver Jesus na prática. Essa é a diferença. Querem que Jesus seja visto na prática. Então, e o que é a prática cristã? Às vezes é a boca fechada. É o exemplo, né? É o exemplo cristão. É isso que as pessoas estão carentes de ver e querem ver. E homenageiam quando veem isso. Se sentem felizes quando encontram pessoas capazes de dar o exemplo cristão da tolerância, da paciência, do amor ao próximo, né? Gentilezas, mínimas gentilezas. Então esse é o exemplo de Jesus, que falta muito em nós, né? Porque a gente está com a cabeça cheia de informações, mas com as mãos vazias de ações, vazias. Porque comodismo, às vezes, tem uma série de fatores, não é? Então, que a gente possa pensar na diretriz cristã, estudarmos Jesus sem parar, não é? A gente perde tempo com tantas outras coisas, não é? Eu estava olhando os livros que vocês têm aqui na frente, tem tanta obra espírita, né? Tanta obra. Imagine quantos milhares de livros existem, não é? Aí para conhecer, alguns que ajudam, outros que atrapalham, quer dizer, tem todos os tipos de livros. Vocês já viram visitar todas as obras do Chico, né? Atualizando até o português, né? As obras da Federação, né? Bom, aí a gente vê quantos que existem. Eu fiz um contato uma vez com uma livraria dessas de internet, estante virtual, que vende livros usados. Então eles estavam falando que eles têm, se eu não me engano, 17 milhões de livros. Imaginem só, as pessoas, cada um tem um pouquinho, né? As pessoas que estão lá dentro da loja, né? Cada um tem alguns e tal, né? Imaginem só, vamos imaginar que metade seja, mas que seja 10 milhões de títulos. Imagine o conhecimento humano, né? E dentro da doutrina a gente não consegue ler esses 5, 6, 7 mil livros que a gente tem. Imaginem 10 milhões, não é mesmo? Mas enfim, que a gente possa continuar conhecendo, continuar aprendendo, mas acima de tudo, continuar praticando o exemplo do Cristo. Vamos reduzir uns minutinhos hoje, tá certo? Porque nós já começamos mais cedo, né? Começamos 7 horas, né? 7h15, 7h30, né?
Então, queria agradecer, viu, com o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. E fiquei mais feliz ainda de ter chegado com o tempo que a gente pôde ter uma conversa tão gostosa, tão agradável antes. Não é mesmo? Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine.